título dessa mensagem é o seguinte: Saindo de Lodebar. Fala para você que está do seu lado, meu irmão, esse Lodebar não é o teu lugar. Você não tem que ficar nessa praga desse lugar. Pastor, nem sei que lugar é esse, tu vai saber. Quando eu começar a falar aqui, tu vai saber. Pastor, realmente eu não sabia que eu estava residindo em Lodebar. Estou agora providenciando uma mudança. Caminhão de mudança para sair de Lodebar. Eu quero ler com você aqui, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, os versículos de 1 a 4. Diz assim: depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi, então, fizeram uma aliança. Jonatas e Davi firmaram uma aliança, porque Jonatas o amava a Davi como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Eu vou continuar essa leitura aqui mais adiante, mas deixa eu parar por aqui para comentar com você o que aconteceu até agora. Davi ainda era muito novo. Jonatas era o filho de Saul, o herdeiro do trono de Israel. E quando eles se conheceram, houve alguma coisa ali em que Davi e Jonatas se identificaram. Um gostou do outro, se tornaram amigos, mas se tornaram amigos ao ponto de firmarem uma aliança. Não foi simplesmente, cara, gente boa esse Davi, gostei dele, um cara legal. Poxa, Jonatas, gostei, o cara é filho do rei, mas não é aquele cara metido que... Não, eu sou só um pastor de ovelhas. Mas ele me tratou como se eu fosse um amigo, como se eu fosse um irmão, cara, gente boa. Foi um pouco mais do que isso. Houve ali uma identificação e eles firmaram uma aliança. Houve uma identificação ao ponto deles não deixarem a coisa ficar apenas no nível de uma amizade. Eles firmaram uma aliança. Uma aliança era algo muito sério que ia além dos relacionamentos comuns de conhecidos, vizinhos, parentes, amigos. Não, uma aliança era algo firmado com base num sacrifício de sangue. Era algo firmado com base no sacrifício de sangue. Quando você está em aliança com alguém, no conceito da antiga aliança, do Antigo Testamento, você estava na obrigação de oferecer àquela pessoa com quem você entrava em aliança, com quem aquela aliança foi firmada, você estava na obrigação de oferecer agora o seu melhor. Então, se eu firmasse uma aliança com algum de vocês aqui, e de repente você estivesse passando por um problema financeiro, eu, como aliançado, teria por obrigação ir lá e socorrer você. Se você estivesse passando por um problema de saúde, um problema emocional, um problema que fosse, eu, como seu aliançado, estava na obrigação de ir lá, de tomar conhecimento desse problema, ir lá e ajudar, providenciar para começar a arrumar uma solução. E vice-versa. Por isso, uma aliança normalmente era firmada não com base em forças, mas com base em fraquezas. Então, se eu olhasse para você e eu, do lado de cá, você é representante de um determinado povo, você é um príncipe, você é um rei, você é um responsável por uma determinada área, por uma determinada terra, e eu do lado de cá, tenho muitas colheitas, tenho uma terra fértil, mas não tenho um exército que possa proteger essa minha colheita, então eu estou sujeito a inimigos virem, roubarem tudo e eu ficar sem nada. Do lado de lá está você que tem um exército poderoso, mas a tua terra é seca e não tem colheita nenhuma, e o teu exército vai morrer de fome. Então a gente firma uma aliança. Eu te forneço o alimento das minhas colheitas e você me oferece a proteção do teu exército.
Ou seja, com base nas suas e nas minhas fraquezas, nós firmamos uma aliança e assim nós dois nos tornamos fortes. Esses dois aqui firmaram uma aliança de sangue. E quando se está em aliança, você está nessa obrigação de suprir a necessidade daquele com quem você está aliançado. Jonatas era o filho do rei Saul e ofereceu para Davi, que era um simples pastor, um camponês, ele ofereceu a sua capa, e a capa, ela é uma representação da realeza de Jonatas. Ela era como se fosse a carteira de identidade. A capa de um príncipe e a capa de um rei não era a mesma capa de um mendigo. Aquela capa representava a realeza de Jonatas. Ele ofereceu para Davi também as suas armas. Ele ofereceu, a Bíblia fala em armadura, mas não era uma armadura como a gente vê naqueles filmes de Rei Arthur. O camarada com capacete de ferro, de aço, e com... não, era simplesmente uma couraça. Uma proteção para os órgãos vitais. Coração, pulmões, abdômen. Ele ofereceu a couraça, ele ofereceu para Davi a espada, que é uma arma de ataque e de defesa pessoal. Mas ele também ofereceu o arco, que é uma arma que repele o inimigo quando esse está distante. Quer dizer, enquanto o inimigo está longe, manda a flecha, usa o arco e manda a flecha. Mas se ele conseguiu romper a barreira do arco e se aproximou, agora eu tenho a espada, e com a espada eu tenho uma defesa próxima, uma defesa pessoal, para derrotar o inimigo, mesmo que ele consiga chegar perto. Você consegue entender que Davi, ele era aqui, até esse momento, um ninguém. E Jonatas era um príncipe, o filho do rei. Você consegue ver nisso aqui, porque a Bíblia diz que tudo no Antigo Testamento tem uma simbologia que aponta para a nova aliança. Davi aqui é alguém que aponta e representa a cada um de nós. Enquanto que Jonatas, o príncipe, aponta para o príncipe da paz, que é Jesus, filho do rei, que é o nosso Deus e Pai. E esse filho, o filho do rei, faz com um Zé Ninguém uma aliança. E entrega para esse Zé Ninguém a sua capa, a representação da sua realeza, entrega a sua proteção, a sua couraça e entrega as suas armas. Isso aí, ele fez uma troca. A Bíblia sequer cita que Davi tenha oferecido qualquer coisa em troca para Jonatas. O que um pastor de ovelhas teria para oferecer ao filho de um rei? Toma aqui a minha capa, cheirando a ovelha, meio nova, meio velha, que eu uso todo dia lá no campo, suja, toma aí. O que Jonatas ia fazer com uma capa daquela? O que Jonatas ia fazer? Davi, mas você tem alguma arma? Eu te dei a minha espada, te dei o meu arco, te dei o meu cinto, onde você pode colocar. O que você tem para me dar? Você tem alguma arma? Ah, eu tenho uma tiradeira aqui, uma funda, que de vez em quando eu uso para acertar num lobo qualquer que está vindo. Cara, essa sua funda aí, comparada com a minha espada, não dá. Desculpa, pode ficar com a funda. Então, você toma aí, que a funda me afunda. Então, não estou nessa. Não vou precisar dessa tua arma aí. Fica aí. O que Davi tinha para oferecer para Jonatas? Nada. Nada. Isso aqui é uma imagem. Eu já vi alguns fazerem tantas interpretações a respeito desse relacionamento de Davi com Jonatas, que não entendem bulhufa de Bíblia, que são formados em cemitérios, em seminários, mas não entendem bulhufa de Bíblia, e interpretam de uma maneira tão torta, e não estão entendendo que essa aliança aqui, ela nada mais é do que uma aliança tipológica entre a aliança que temos você e eu com Deus através de Jesus. A aliança que foi firmada pelo sangue de Jesus, que aponta para nós. Jesus tinha tudo para nos oferecer, a sua realeza, a sua grandeza, o seu poder. O que nós tínhamos para oferecer para Jesus? Absolutamente nada. Nós não tínhamos nada para oferecer ao Senhor, a não ser os nossos farrapos. O que nós temos para oferecer para Deus eram farrapos, os nossos pecados, o nosso passado, mas Ele nos cobriu com a sua graça. Ele nos deu salvação, o seu amor, a sua santidade, a sua autoridade, a sua força, o seu poder, justificação.
nós não tínhamos nada para oferecer de volta. Davi e Jonatas firmaram essa aliança. Os anos passaram. Saul e Jonatas acabaram, pai e filho, acabaram mortos numa batalha contra os filisteus. E aí Davi, ele ascende ao trono, se torna o novo rei. E depois de alguns anos reinando, Davi se torna um rei próspero. E a paz reinou à sua volta. O filho de Davi, Salomão, se você ler a história bíblica, você vai ver que Salomão nunca teve uma batalha para batalhar. Saul lutou contra os filisteus, Davi lutou contra os filisteus, amorreus e tal, midianitas, mas Salomão nunca teve uma batalha. Do início ao final do seu reinado, ele nunca teve uma batalha para batalhar. Por quê? Porque todos os inimigos que estavam à volta foram derrotados por Davi. E Davi deixou como herança para o seu filho, Salomão, ele deixou como herança paz, um reino próspero. Mas isso foi conquistado por Davi. Ele se tornou um rei próspero, a paz começou a reinar à sua volta, ele venceu todos os seus inimigos. E aí, aqui em 2 Samuel, no capítulo 9, no versículo 1, depois que Davi estabeleceu essa paz, que ele se tornou um rei próspero, um dia ele bateu uma curiosidade na cabeça de Davi. Bateu uma... Eu tinha uma aliança com Jonatas. Será que ele ainda tem algum descendente aí? Porque uma aliança, quando firmada, ela não era válida apenas enquanto os dois que se aliançaram estavam vivos. Aquela aliança passava de pai para filho, para neto e assim por diante. Aquela é uma aliança para sempre, que simboliza a nossa aliança com Jesus, que é uma aliança eterna. Por isso a Bíblia diz que crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Porque a aliança não é firmada só para você. A aliança que Davi firmou com Jonatas não era só entre Davi e Jonatas. Eles estavam dizendo naquela aliança, o ritual da aliança não aparece aqui. Fica implícito, quem conhece como era firmada uma aliança de sangue naquele tempo, quando vê a Bíblia dizendo que Jonatas entregou para Davi o seu cinto, a sua capa, a couraça, espada, arco, fica implícito ali que o que eles estavam firmando era uma aliança de sangue, porque isso fazia parte do ritual de aliança de sangue. E essa aliança dizia o seguinte, isso era dito entre as duas partes que estavam fazendo uma aliança, fossem duas famílias, dois reinos, eles trocavam ali promessas. E eles estavam dizendo, olha, eu vou fazer assim, assim, assado, e vou ser fiel a essa aliança, e os meus filhos serão fiéis a essa aliança. E os filhos dos meus filhos serão fiéis a essa aliança. E os filhos dos meus filhos serão fiéis a essa aliança. Então, de repente, Davi parou e perguntou, será que tem alguém da família de Jonatas aí para eu abençoar? Porque eu firmei uma aliança com ele, o cara morreu, já um bocado de tempo atrás. Mas a aliança permanece com os descendentes. E aí aqui no capítulo 9 de 2 Samuel, no versículo 1, um dia Davi perguntou, será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele? Por causa de Jonatas, por causa da aliança que eu firmei com Jonatas. Será que ainda existe alguém para que eu use de bondade? E eu destaquei bem ali a palavra bondade, eu coloquei numa letra diferente, numa cor diferente, porque essa palavra aqui, no hebraico é hesed. Hesed, a primeira definição de hesed, não é bondade, não é fidelidade. Hesed significa, pode ser traduzido como bondade, fidelidade, benignidade, amor, graça, mas a primeira definição de hesed é aliança. Há uma definição expandida, amplificada de hesed, que significa a aliança que Deus tem conosco, que é eterna e que não pode ser desfeita por absolutamente nada. Essa é a definição ampla de hesed. Deus tem conosco uma aliança baseada nesse conceito. E Davi pergunta, será que ainda existe algum descendente de Jonatas com quem eu firmei essa aliança para que eu use de hesed,
para com ele. E hesed, bondade, ali aparece como bondade, mas que significa boa vontade, fidelidade, favor, graça. Ainda existe alguém da família de Jonatas para que eu possa usar de graça, favor imerecido. Claro que agora será favor imerecido. Por quê? Porque eu firmei a aliança foi com Jonatas, mas agora se tiver algum descendente dele que nunca firmou nem aliança, não fez nada, não falou nada, nem conheço, mas eu vou usar da mesma bondade, da mesma aliança, dos mesmos critérios que eu usaria com Jonatas se ele estivesse aqui presente, ao vivo e a cores, eu vou usar com esse descendente, embora eu não tenha nem visto nunca a cara dele. Por quê? Por causa da fidelidade, a aliança que eu firmei com Jonatas. Por causa daquela fidelidade, eu vou usar de graça, de boa vontade, de fidelidade, de favor, eu vou exercitar a aliança. Deus, Ele derrama da sua graça sobre nós, e nós experimentamos da sua bondade, do seu favor, e isso é fruto da aliança firmada por Ele conosco através do sangue de Jesus. Não tem a ver com obras, não tem a ver com o que eu fiz ou com o que eu deixei de fazer. Veja bem o seguinte, Deus firmou uma aliança, na verdade, a cruz do Calvário, Deus estava firmando uma aliança com Jesus. Não era comigo e com você. Jesus era o nosso representante. Literalmente, você e eu não estávamos lá. Nós estávamos lá por representação, em espírito, em Cristo. Ele nos representou. O que Jesus fez para que essa aliança fosse firmada? Ele se ofereceu como o sacrifício. Ele não pegou uma ovelha para representá-lo. Não, ele era a ovelha. Ele era o Cordeiro de Deus. Então ele era a parte nos representando na aliança, mas ele também era a ovelha, o sacrifício da aliança. Então o que Jesus fez? Ele ofereceu a sua vida, ele derramou o seu sangue, ele morreu por nós. E você e eu fizemos o quê? Absolutamente nothing. Niente. Nein. Nada. Nós só fomos representados por alguém, e quando Deus olha para Jesus, Ele pensa, será que ainda existe alguém da descendência do meu filho Jesus, para que eu use de bondade para com ele? Ele olha para você e ele se lembra, essa pessoa foi aliançada com Jesus, através de Jesus, e eu vou derramar graça, bondade, fidelidade, amor, tudo aquilo que ela precisa, poder, por causa da aliança, não por causa dos méritos. Não porque essa pessoa tem belos olhos, não porque essa pessoa ajuda os pobres, não porque essa pessoa já fez sacrifícios tremendos, não, mas por causa da aliança. Aí você vai adiante no versículo 2, agora do capítulo 9, diz assim, havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. E o rei perguntou, vem cá, você é o tal do Ziba? Ele respondeu, sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus? Não é da minha bondade, mas da bondade de Deus para com ele. E Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas. Saul teve 4 filhos e 2 filhas. Desses 4 filhos, 3 morreram na batalha contra os filisteus, em que Saul e Jonatas morreram. Um, chamado Isbosete, ainda ficou vivo porque não estava na batalha, não estava lá na guerra, e aí se tornou o rei do reino do norte, quando o Israel se dividiu em 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. Esse Isbosete se tornou o rei do reino do norte. Mas ele estava fora dessa história aqui. O resto, todo mundo tinha morrido. Mas sobrou esse aqui, ele diz, existe alguém ainda da família de Jonatas? E Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ainda existe um. Ele não estava na batalha. Ele não foi morto naquela batalha, como os outros. Por quê? Porque ele era aleijado, ele não podia ir para a guerra. Cara aleijado dos pés. O rei então perguntou, e onde está ele? E Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar.
pessoal, quando Davi fez essa pergunta, será que ainda existe alguém da família de Jonatas para eu abençoar? Pessoal, cara, não sei. Será que tem alguém aqui que saiba? Tem aqui um cara, o Ziba. Ziba, ele foi servo do tempo de Saul. Ele sabe dessa história toda. Ele era próximo de Saul. Ele conhecia a família inteira. Então vamos chamar Ziba. O rei está te chamando. Pois não, estou aqui. E aí, Ziba? Você mesmo? Você é o Ziba? Sou. Aquele que era servo de Saul, sou eu mesmo. Ainda existe alguém? Tu tem alguma informação a respeito de alguém da família de Jonatas para quem eu possa usar de bondade? Ele falou, tem um garoto. Um rapaz. Um homem já feito. Tal de Melquisedeque. Mefibosete. Mas olha, coitado do garoto. É aleijado, inclusive, dos 2 pés. Está morando, ele está na casa de um sujeito chamado Maquir, que é filho de Amiel. Aí você fica... Não sei se isso desperta a sua curiosidade. Por que a Bíblia vai dizer, além da cidade, diz o nome do cara na casa de quem ele estava morando, ainda diz de quem esse camarada era filho. Ele está na casa desse tal de Maquir, que era filho de Amiel, e ele está morando na cidade de Lodebar. Deu essa informação para Davi. Gente, Mefibosete, esse filho de Saul, ele é citado pela primeira vez em 2 Samuel, no capítulo 4. 2 Samuel, capítulo 4, mostra que ele era neto de Saul, ele era filho de Jonatas. Ele era filho de Jonatas, filho do príncipe Jonatas. Só que quando receberam a notícia, chegou no palácio a notícia de que Saul e Jonatas tinham morrido na batalha contra os filisteus, pensando agora que Davi ia realizar uma vingança, porque afinal de contas, Saul pegou no pé de Davi durante um bom tempo, perseguiu Davi, e Davi dizendo, Saul, eu sou teu servo, eu estou contigo, e Saul querendo matar Davi. Aí o pessoal pensou, caramba, agora Davi vai passar o rodo, agora é a vez dele, ele já foi ungido rei, Samuel ungiu o camarada, ele já está aí, esperando esse momento, há quanto tempo? Agora ele vai pensar, agora a cobra vai fumar, agora é a minha vez. Saul saiu de cena, Jonatas morreu, sou eu o rei? Agora quero saber quem são os descendentes dessa família para eu passar o rodo. Todo mundo pensou assim, pensando que Davi ia fazer uma vingança, a babá de Mefibosete. Mefibosete tinha 5 anos de idade. Ele era mais ou menos do tamanho do meu neto, o Vicente, o mais velho. E quando a babá soube, Jonatas morreu, Saul morreu, ela pegou o garoto e saiu voada, apavorada, todo mundo no palácio, o palácio entrou em polvorosa, todo mundo, gente, Davi vem aí, vai passar o rodo, vai matar todo mundo, se esconde, salve-se quem puder. Ela pegou o garoto, gente correndo para lá, correndo para cá, ela pegou o garoto e eu não sei que tipo de queda aconteceu, que ela deixou o garoto cair, e a Bíblia diz que ele quebrou as 2 pernas de um jeito tal, que naquele tempo não tinha ortopedista, não tinha cirurgia ortopédica, aquela perna, ela ficou, as 2, de alguma forma, o garoto ficou manco, ficou com a perna torta, impossibilitado de andar, ou pelo menos ele não conseguia andar direito. Se ele conseguia andar, ele não podia correr. E a partir daquele dia para frente, a vida daquele garoto se tornou uma vida miserável. A partir dali, aquele garoto que estava destinado a viver num palácio, como neto do rei, e gente, neto é neto, filho é filho, mas neto é neto. Eu ontem peguei os 2 netos, o Vicente e o Lourenço, e eu e Denise, fomos a um shopping, entramos numa loja de brinquedo. Eu não espero meu neto pedir, eu já mostro para ele. Olha aqui, e tal. E a Denise é que segura a onda. Não, o que é isso? Só entramos aqui para comprar uma bobaginha. É um Hot Wheels, é um skatinho de dedo. Mas é assim. Aí eu já olho para aquele negócio, aquele caminhão de controle remoto. Eu já começo a olhar para os negócios. Por quê? Porque
filho é filho, neto é neto. O que o pai faz? Educa. O que o avô faz? Estraga. A avó não. Essa avó aqui, ela pensa que não estraga, mas eu fico só vendo. Eu é que vejo, eu é que sei. Gente, esse cara aqui era o neto de Saul. Esse camarada estava sendo educado no palácio para ser, quem sabe, um dia, futuro rei. Porque no dia que Jonatas morresse, agora seria o filho do rei. E esse cara estava sendo preparado para isso. Mas a babá, apressada, morrendo de medo, pega o garoto, sai correndo, toma uns tabaco lá, caiu. A gente não sabe se ela rolou por uma escadaria abaixo. Deve ter sido uma queda daquelas. Não foi simplesmente tropeçou e caiu aqui. Não, ela tomou um tombo violento que quebrou as duas pernas. O garoto ficou aleijado. Agora veja só o seguinte, Mefibosete, filho de um príncipe, neto de um rei, estava agora vivendo em Lodebar, na casa de uma espécie de pai adotivo chamado Maquir, que era filho de Amiel. Olha só a importância dos nomes na Bíblia. A Bíblia não apresenta nomes, datas, dias à toa. Os nomes, olha só, Mefibosete, o que significa o nome Mefibosete? Mefibosete, o nome significa exterminador do futuro. Não, exterminador de ídolos. Exterminador de ídolos. Destruidor da vergonha e da humilhação. O nome Mefibosete significa destruidor, exterminador de ídolos, destruidor da vergonha, destruidor da humilhação. O nome, você entende que nomes na Bíblia apontam para alguma coisa que foi colocada por Deus para aquela pessoa vivenciar? Hã? Qual é o nome de Jesus? Em hebraico, Yeshua. O que significa Yeshua? Salvação. Ou seja, o nome de Jesus já tinha implícito uma missão, que era a missão da vida dele. Yeshua, salvação. Agora o nome de Mefibosete significa exterminador de ídolos, destruidor de vergonha, de humilhação. O nome Maquir tem dois significados. O primeiro significado de Maquir é vendedor. Mas há um significado terrível desse nome Maquir. Maquir significa aquele que desiste de alguém. Você já teve uma oportunidade de ver alguém que desistiu de você? Alguém que vinha caminhando do seu lado, que de repente tinha uma importância grande para você, e essa pessoa olhou e pensou, esse aí não tem jeito, esse aí não vai para frente, esse aí não vai aprender, esse aí não vai nunca avançar, e desistiu de você. Não precisa levantar a mão não, continua olhando para frente, sorrindo, dizendo aleluia, pastor. Você está pensando, vai comigo, pastor, só agora tocando a ferida, é o trauma, aleluia. A Deus é bom. Estou por fora, eu estou sorrindo, mas por dentro comecei a chorar já, pastor. Esse nome Maquir, alguém, aquele que desiste de alguém. Ele era filho, Maquir, de um sujeito chamado Amiel. Amiel significa povo de Deus ou família de Deus. Amiel também significa alguém que é um aliado, fiel e devotado. Você sabe qual foi o problema de Mefibosete? É que ele não caiu na mão de Amiel, ele caiu na mão de Maquir. Porque Amiel é alguém que é um fiel e devotado aliado, mas Maquir é aquele que desiste de alguém. Mefibosete, olha só quando você junta essas coisas todas. Mefibosete era da família real, nascido para ser um exterminador de ídolos, um destruidor da vergonha e da humilhação, mas estava agora sendo criado por alguém que devia ser um aliado devotado, porque ele era filho de Amiel, mas que se tornou alguém que desistiu de acreditar, desistiu de encorajar, alguém que se tornou Maquir, alguém que entregou os pontos. Quantos Maquires já houve na sua vida?
Será que você algum dia já foi um maquir de olhar e dizer, isso aí não tem remédio, isso aí não tem jeito? Eu fico imaginando quantas pessoas olharam para ver quem eu era e devem ter pensado, esse aí não tem remédio, e desistiram de mim. Mas eu também me lembro daqueles que foram amiel para mim, e que olharam e foram fiéis e encorajadores, que não deixaram a peteca cair, que mesmo vendo os meus defeitos e faltas de qualidade, acreditaram que tinham potencial. Não, tem alguma coisa ainda aí, tem alguma fagulha, ainda tem alguma coisa aí que presta. Pode ter muita coisa aí que está podre, que não presta para mais nada, mas ainda tem algum potencial aí que pode servir como uma espécie de uma brasa. Por isso a Bíblia diz que você não deve apagar aquele fiozinho que está fumegando. Sabe aquele fio de vela? Quando o pavio da vela, você assoprou e a chama apagou. Mas na pontinha do pavio, o pavio está todo preto, queimado, mas na pontinha ainda tem aquela brasinha. E você... e acende de novo a vela. O resto, dali para baixo, estava tudo já queimado, torrado. O filme queimou, ninguém mais leva fé. Mas alguém olhou para aquela pontinha. Jesus olhou para aquela ponta. Jesus olhou para aquela brasinha que ainda tinha ali. Ninguém mais estava acreditando em você. Ninguém mais estava dando nada. Ninguém mais dizia assim, isso aí tem remédio, aí tem salvação, aí tem espaço, aí tem potencial. Mas Jesus olhou e falou, não, eu acredito, vale a pena. Eu vou investir a minha vida para ele. Vou investir a minha vida para essa pessoa. Eu vou soprar essa torcida que fumega, é o termo que a Bíblia usa naquela versão mais antiquada, a torcida. Não desista da torcida que fumega, daquele pavio de vela que está só fumegando. Mas infelizmente, Mefibosete caiu na mão do maquir. Alguém que olhou e falou assim, cara, o pai era um príncipe, o avô era um rei, morreram, e o moleque ainda é aleijado. Não vai dar para nada, vamos cuidar, vamos levando. Mefibosete, aleijado dos pés. Sabe que pé na Bíblia fala a respeito de caminhar. E é engraçado que em Efésios, Paulo fala de uma coisa que parece uma maluquice. Ele fala de estarmos assentados com Cristo, mas de caminharmos com Cristo. Como é que eu posso estar sentado e caminhando ao mesmo tempo? A não ser que você sente num banquinho daquele bem estreitinho, que quando você levanta o banquinho vem junto. Você está sentado, mas caminhando, ou seja, você entra no descanso, porque assentado lembra de descanso, mas você não está de bobeira, você está ativo, andando, caminhando dia a dia, caminhando com Cristo, caminhando com Ele no seu dia a dia. O andar fala do dia a dia, da vida do dia a dia com Deus, na aliança que Ele firma com você. Mas esse cara, ele não podia andar. Ele estava aleijado dos pés. Ele não conseguia andar. Ou se ele andava, andava mal. Mefibosete, aleijado, viciado em drogas, alcoólatra, emocionalmente ferido, desajustado, fracassado, falido. Nós éramos Mefibosete. Nós éramos Mefibosete. Pastor, nunca fui viciado, nunca usei droga, nunca bebi, mas no seu espírito você estava falido, destinado a ir para o inferno. No seu espírito você era um Mefibosete. Alguém que o diabo tentou implantar uma mentalidade dizendo, você não tem remédio, você não tem jeito, o teu destino é o inferno, você vai morrer e eu vou te abraçar e não vou largar mais. Você e eu éramos Mefibosete. A gente estava na casa, talvez, de um maquir da vida, e esse camarada estava vivendo em Lodebar. Lo significa não. Se você for a Israel e for meter a mão em algum lugar e alguém disser para você, lo, não. Debar significa pasto. Lodebar, a tradução literal do nome Lodebar é lugar de desolação, desesperança, lugar estéril, obscuro, sem fruto, lugar deserto. Meu irmão, saia
de Lodebar. Saia de Lodebar. Esse não é o teu lugar. Quantas pessoas, até mesmo crentes, estão vivendo em um lugar assim? Um lugar de opressão, de miséria, morrendo um pouco a cada dia sem esperança. Quantas são as pessoas que estão morando, mesmo sendo filhos de Deus, aliançados através de Jesus, mas estão morando em Lodebar? Presta atenção. Este não é o lugar que Deus deseja que você esteja. Deus não quer você morando em Lodebar. Prepara a tua mudança. Junta as tralhas. Chama o caminhão de mudança. Porque Lodebar não é o teu lugar. Você está assistindo pela internet? Prepara o caminhão de mudança. Porque a mudança é hoje. Você não sai de Lodebar porque você diz, vou programar a mudança para daqui a uma semana. Você faz isso quando você quer mudar lá do suburbão para a Barra. Não faz essa cara não, porque você veio de longe. Não vem fazer essa cara de quem eu nasci no Barra Dó. O Barra Dó nem existia quando você nasceu. Barra Dó, Vitória, nada disso existia. Tu nasceu naquela maternidade. Tu sabe aonde. Aquele endereço que tu não quer nem falar para ninguém. Você e eu viemos de longe. Nós viemos de Lodebar. Mas prepara a mudança. Chama o caminhão de mudança, porque você tem que mudar e é hoje. Não é na semana que vem. Não é na semana que vem. Irmão, eu já estive em Lodebar. Mas Jesus me tirou daquele lugar. E para lá eu não volto nunca mais. Quem é que já esteve em Lodebar aqui? Peraí, deixa eu saber. Pelo menos nós 4, aleluia. O resto é tudo mentiroso. Quem já esteve em Lodebar? Meu irmão, diga comigo assim, eu não volto para lá de jeito nenhum. Eu não volto para lá, mas nem amarrado por nada desse mundo, eu não volto para Lodebar. Eu já estive em Lodebar, eu tenho lutas, eu tenho desafios todos os dias, mas eu nunca estou desesperançado, porque eu sei, eu não sou abandonado, eu não estou sozinho, há um Deus que caminha comigo no meu dia a dia, há um Deus que quer me conduzir para a vitória, e quando eu paro para dar ouvidos à voz daquele cujo dia é hoje, o Espírito Santo, quando eu paro para ouvir a voz dele, eu sei que ele me dirige para um caminho de vitória, e embora possa parecer às vezes, caramba, o negócio é por aqui mesmo, Deus, vai nessa, continua em frente. Você não ouviu a voz do Espírito dizendo para virar para a direita ou para a esquerda, não inventa, porque você não é GPS, ele é. Não tenta inventar. O Waze te manda para uma furada, o Espírito Santo não manda. Outro dia eu fui seguir o Waze, quando eu fui ver eu tinha que vir para a Barra. Quando eu olhei, eu estava na Praça das Nações. Bom sucesso. Falei, o que eu estou fazendo aqui? E o Waze falou assim, seja bem-vindo. Praça das Nações. Depois passei por um outro lugar em que ele me deu um seguinte recado, um recado tão maravilhoso de ouvir. Você está dirigindo e aquela vozinha fala assim, você está entrando num lugar de alto risco de morte. O desgraçado ainda fala para você isso. Mas o Espírito Santo não é esse. O Espírito Santo ele te conduz para boa, nunca para uma furada. Amém? 2 Coríntios, gente, no capítulo 4, os versículos de 7 a 9, Paulo fala assim, temos, porém, este tesouro. Que tesouro? O Espírito Santo, as promessas de salvação, cura, libertação, restauração, prosperidade, família salva, vida abundante. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Nós somos vasos de barro. Frágil. Qualquer coisa quebra. Para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo, não em algumas coisas, mas em tudo, diz aqui Paulo, somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Sabe, às vezes tem gente que pede oração, pastor, ore por mim que o diabo está tentando me derrubar. Pois é, a minha ele já derrubou.
Que bom que ele está só tentando te derrubar, porque de vez em quando ele derruba mesmo. Mas a gente, quando é derrubado, sabe aquele brinquedo de criança? Eu não me lembro qual é o nome daquilo. Esse João Teimoso? Ele tem uma base de areia, o boneco você enche ele de ar, você dá um socão, ele vai lá embaixo, mas ele volta. Será como é que é o nome desse troço? Mas, como é? João Bobo, pronto. Você dá um socão, o boneco vai lá, mas ele volta. E volta sorrindo. Presta sua atenção aqui. Nós somos atribulados, ficamos perplexos. Como é que pode estar acontecendo um negócio assim? A gente fica perplexo, a gente é perseguido, a gente é até derrubado. Mas a gente não fica angustiado, a gente não desanima, a gente sabe que não é abandonado. E nós sabemos, nós não somos destruídos. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Mas sabe o que é legal, cara? Sabe o que é interessante e legal? É que nessa história aqui de Mefibosete, de repente, entra em cena um sujeito chamado Ziba. Esse personagem aqui, ele é o personagem-chave dessa história. Entra em cena esse camarada chamado Ziba. Quem era Ziba? Ziba foi um servo de Saul, que agora estava servindo no palácio de Davi, e quando Davi perguntou sobre a descendência de Saul, identificaram quem poderia responder. Ziba chama Ziba. Está no aperto? Chama Ziba. Está passando por dificuldade? Chama o Ziba. Está precisando de orientação? Chama o Ziba. Tu não lembra? Chama o Ziba. Fala para a pessoa que está falando, meu irmão, chama o Ziba. A partir de agora nós vamos usar isso aqui como um código. No próximo culto, quando a gente fala, chama o Ziba, quem não veio hoje não vai entender nada. Mas a gente também não vai explicar nada. Só vamos ficar, chama o Ziba. Quando a pessoa fizer o que é, você faz assim, ó. Depois eu te explico. Fica no mistério aí. Fica nesse manto. Não tem esse papo aí, esse negócio de manto? Esse nome Ziba, sabe o que significa Ziba? Ziba literalmente significa posto de socorro. Posto de socorro ou estação de ajuda. No inglês, o pessoal chama posto de gasolina de gas station. Quer dizer, a estação da gasolina. É onde você acha ajuda quando o carro precisa de gasolina. Quando você tem lá bombeiro, é fire station. Está pegando fogo, você procura ajuda dos homens que apagam o fogo, que são os bombeiros. É posto de ajuda. É até difícil de traduzir o nome, porque naquele tempo, posto de ajuda, sabe o que era um posto de ajuda? Posto de ajuda era o seguinte, estou viajando, mas eu viajo por desertos. E no meio do deserto, tinha alguém com uma visão comercial que montava um posto de ajuda. Então você parava e ali você comprava pão, água, alimento e podia prosseguir viagem. Aqui o nome Ziba literalmente significa posto de socorro, estação de ajuda. E esse nome é formado por um grupo de letras, e você já sabe, são 4 letras. Letras no hebraico têm significado. Deixa eu mostrar para você aqui. Acho que tem os slides ali. Ziba, ok, o próximo slide. Esse aí. Começa com essa letrinha aqui. Antzade. É porque, na verdade, no hebraico não é Ziba, é Ziba. Ziba. Começa com essa letra aqui, que significa, a imagem do tzade é um anzol. E literalmente a letra tzade significa almejar, necessitar, desejar fortemente. O necessitar aqui não é no sentido de estar necessitado, mas já o que eu preciso demais, sim, o que eu não posso viver. Entendeu? Isso é o significado da primeira letra do nome Ziba. A segunda letra é o Yud. O Yud. O Yud significa a mão que abençoa. O desenho que deu origem ao Yud é uma mãozinha aberta. Tem uma outra letra que é uma mão fechada, um punho, um braço. Mas essa letra é a mão aberta, que significa a mão que abençoa. A outra letra que forma o nome de Ziba é o Bet. A origem do Bet é uma tenda. E o Bet significa uma casa, significa família, e por ser a segunda letra,
aponta para o Filho de Deus, Jesus. Ele é o segundo na Trindade. E a última letra é o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, que significa um líder. O primeiro, que aponta para o Pai. A primeira letra aponta para o Pai, a segunda aponta para o Filho, a terceira letra, que é o Gimel, aponta para o Espírito Santo. Essa letra aqui aponta para Deus Pai. Quando você junta essas letras no nome Ziba, Ziba era um servo, mas as letras dele, do nome, embutem uma mensagem. Qual é a mensagem? Aquele que deseja fortemente que a mão abençoadora de Deus conduza para a casa do Pai. Ou seja, Ziba é um tipo que aponta para o Espírito Santo. Tem alguém aí, descendente de Jonatas, que pode trazer, quem é o cara que pode nos dar essa ajuda? Quem é esse ajudador? Chama o Ziba. Quem é que pode me dar uma orientação em relação a esse problema da minha empresa? Chama o Ziba. Quem é que pode me dar uma ajuda em relação a esse problema da minha família? Chama o Ziba. O Ziba sabe. O Ziba está por dentro. O Ziba já viu todo esse passado, ele sabe, é um cara sábio, é um camarada que tem todo o entendimento. Chama o Ziba. Eu estou com um problema pessoal, é no meu interior, eu não sei o que fazer. Chama o Ziba. Chama o Ziba, porque ele sabe o que vai fazer. Ele sabe qual a direção ele vai te dar. Ziba é um tipo que aponta para o Espírito Santo. A Bíblia diz, gente, que o que nos destrói é a falta de conhecimento. De que conhecimento nos falta que nós acabamos sendo destruídos? Falta de conhecimento de quem Deus é, de quem nós somos em Cristo, o que nós possuímos em Cristo, o que nós podemos em Cristo, mas também qual é o nosso lugar na casa do Pai. É o Ziba que vai mostrar para nós como é que a gente faz para sair de Lodebar. Pastor, quero sair de Lodebar. Vou marcar um gabinete com você. Marca não, chama o Ziba. Alô? Vou falar de novo, porque eu já vi que tinha gente intencionando marcar o tal do gabinete. Ele não falou nada. O pastor só me desanimou agora. Você estava pensando em marcar um gabinete com o pastor, porque você está enrolado em uma série de coisas. Meu irmão, não marca o gabinete, chama o Ziba. Um bocado de gente acabou de desmarcar o gabinete. Já tinha telefonado até para Carla, mas desmarcou. Por quê? Porque você precisa o quê? Chamar o Ziba. Pastor, estou com uma zebra do tamanho de um bonde para resolver. Chama o Ziba. Chama o Ziba. Você vai adiante lá em 2 Samuel, versículo 5 agora, no capítulo 9. Então o rei Davi mandou chamá-lo, ou seja, mandou trazê-lo, ou seja, a Mefibosete, de Lodebar, da casa de Maqui, do filho de Amiel. E quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Olha só que coisa maluca, gente. O camarada mandou trazer Mefibosete. Ziba foi lá e pegou Mefibosete. Trouxe o Mefibosete. Botou o Mefibosete na frente de Davi. E Davi fala assim: Mefibosete? Não, peraí. Não era o Ziba que conhecia o Mefibosete? Precisava chamar o camarada pelo nome? Já estava ali. Mas por que Davi chamou o camarada? Ô, Mefibosete, meu irmão, lembre-se de quem você é. Mefibosete, destruidor de ídolos, destruidor de desencorajamento, destruidor de humilhação. Davi começou relembrando o camarada quem ele era. Tu é neto de Saul, você é filho de Jonatas, você é Mefibosete, você foi chamado, criado, educado para ser um destruidor de ídolos, de coisas erradas. Você foi chamado para ser um destruidor de humilhação, de vergonha. Mefibosete, sou eu. Eis aqui o teu servo. O cara não estava sabendo que ele era Mefibosete. Ele não se via como Mefibosete.
Então Davi lhe disse, no versículo 7, não tenha medo, porque eu serei bondoso, Hesed. Eu vou exercitar Hesed com você por causa de Jonatas. Não por causa de você, nem te conheço, nunca tive mais gordo, mas por causa do teu pai, por causa de Jonatas, por causa do príncipe, eu vou ser bondoso com você. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Gente, presta atenção aqui. Mefibosete pensava que o rei Davi queria matá-lo. Ele passou a vida se escondendo. Mefibosete devia achar que era uma bênção para ele estar em Lodebar. Por quê? Porque Lodebar é um lugar esquecido. Lodebar é um lugar onde ninguém vai. Lodebar é longe, o pessoal que mora lá é pobre, é feio, ninguém vai lá. Então é lá que eu estou, porque lá ninguém me acha. Lá ninguém me encontra. É o lugar melhor que eu poderia estar. Mefibosete pensava, é aqui onde eu tenho que estar, porque aqui Davi não me acha. O que foi ensinado para ele a vida inteira? Quem é que disse para ele a vida inteira? Se Davi souber que você está aqui, ele vai te pegar. Você já era, você já pode se considerar um homem morto. Gente, disseram um monte de coisas sobre Davi para Mefibosete, que não era verdade. Você e eu também ouvimos uma porção de coisas sobre Deus, que não é verdade. Quantas são as pessoas que estão na igreja, mas ainda estão em Lodebar, pensando, essa enfermidade, esse coronavírus, ele veio aí, é por causa dos pecados, é porque ele vai me pegar, o Senhor está me disciplinando, eu estou já no hospital, isso é disciplina de Deus, esse problema financeiro que eu estou passando, não vai faltar profeta para dizer para vocês que te digo, irmão, o corona te abraça. Dizes tu, que não tens tempo para orar, agora terás. No hospital terás tempo à vontade. Eis que te entrego uma Bíblia, aproveita e lê. Não vai faltar, não vai faltar um montão de maquir. Não vai faltar um montão de maquir para dizer para você um monte de coisas que não tem nada a ver com a realidade de quem Deus é e dos planos e propósitos que Ele tem para você. Quanto tempo a gente passou ouvindo e às vezes entra na igreja e na igreja continua ouvindo besteira a respeito de Deus. Não, porque Deus é um Deus que julga. Não, olha, o irmão está vendo bem, mas olha só, olha a situação dele agora. Com certeza tem pecado aí. Com certeza tem alguma coisa, tem um caroço aí debaixo desse angu. É como o livro de Jó, os amigos de Jó. Jó, tu aprontou alguma? Não fiz nada. Sim, não é possível. Porque Deus não ia fazer isso contigo se você não tivesse aprontado alguma coisa. Mas lá no início do livro de Jó, a gente sabe que quem fez aquilo tudo com Jó não foi Deus, foi o diabo. Mas as pessoas pensavam errado a respeito de Deus. Jó mesmo pensava tudo errado a respeito de Deus. Mefibosete, ele pensava que o rei Davi queria matá-lo. Foi isso que ele ouviu a vida inteira. No entanto, o rei ofereceu a ele direitos de herdeiro. Vou te restituir todas as terras do teu pai, e você vai sempre sentar aqui na minha mesa para comer do bom e do melhor. Aleluia! Tudo isso que eu preguei para você até agora foi só a introdução da mensagem. Agora é que eu vou começar. Agora é que o negócio vai começar. Porque eu vou mostrar para você agora como sair de Lodebar. Não adianta nada você saber isso tudo e perguntar, mas como é que eu saio de Lodebar, pastor? Isso aí fica para o próximo ano, quando Deus me revelar. Não. Vou mostrar para você agora como sair de Lodebar. Número 1, você quer sair de Lodebar? Número 1, creia que Deus não te quer em Lodebar. Por que Mefibosete continuava em Lodebar? Porque ele acreditava que ali era o melhor para ele. Se eu sair daqui, Davi me pega. Por que as pessoas continuam em Lodebar? Porque aqui é onde Deus está me disciplinando. Teu lugar não é em Lodebar. Você tem que começar crendo que Deus não te quer em Lodebar. Alguns fatos que são fundamentais para você sair, para você tomar a decisão de sair de Lodebar. Número 1, Deus é bom. Deus é bom. Deus não planejou esse lugar para você. Deus é bom. Em segundo lugar, Ele te ama incondicionalmente. Ele não te ama com base em nada do que você fez,
está fazendo ou fará. Ele te ama incondicionalmente. Ele já estabeleceu uma aliança através de Jesus que te garante vida abundante. Se você não compreender isso, vai ser difícil de você sair de Lodebar, de tomar a decisão de sair de lá, do lugar de fracasso, do lugar desértico, do lugar onde não tem nada, Debar, pasto, não tem pasto, não tem nada. Se você não souber e não entender que Deus é bom, que Ele te ama incondicionalmente, que Ele já estabeleceu uma aliança através de Jesus, que te garante vida abundante, você não vai sair de lá. Isso é a primeira coisa. Creia que Deus não te quer em Lodebar. Levante uma das suas mãos e diga isso. Deus não me quer num lugar desértico, estéril, sem frutos. Deus me quer num lugar de abundância. Aleluia. Aleluia. Em segundo lugar, pegue. Pegue, não é pague, é pegue. Pegue a passagem que Deus já deixou paga para você, para fora de Lodebar. Você não tem que pagar por essa passagem. Ela já foi paga, já está comprada, está com o teu número, teu nome, o número do assento no avião para você entrar e ir embora de Lodebar. Embarca. Não perde esse voo. Você está na sala de espera, está na sala de entrada, entrou, passou pela roleta, sentou ali e já anunciaram, atenção, voo 462 para fora de Lodebar. Queiram se apresentar, fila única, um de cada vez. Todo mundo levantou e você estava lá, sei lá, lendo lá a história de Lodebar. Em Lodebar eu sofri, em Lodebar eu penei, em Lodebar eu perdi, em Lodebar... Atenção, última chamada para o voo, para quem quer sair de Lodebar. Em Lodebar eu já era. Em Lodebar eu perdi. Em Lodebar, embarque encerrado. E você está, Lodebar, 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 em Lodebar, Lodebar, Lodebar. O voo já foi embora. O voo 462 para fora de Lodebar, já partiu. Mas aqui em Lodebar está tão bom. O clima está bom. Está tudo certo. Não estou sozinho. Se eu estivesse sozinho em Lodebar, sozinho é ruim. Mas quanta gente eu tenho aqui, ó, me acompanhando. Aleluia. Olha que beleza. Vamos fazer um culto, irmão, de agradecimento aí, porque estamos em Lodebar? Vamos. Como é que é o culto em Lodebar? Aleluia. Oh, Deus de misericórdia. Olha para mim. Olha para mim. Oh, meu Deus. Como é gostoso esse culto emotivo, que a gente lembra dos sofrimentos, cai de joelho e chora feito um condenado. Oh, que coisa, eu saio desse culto tão aliviado. Aquela pressão no peito foi embora, aquele nó que estava na garganta desfez. Que bênção. E na semana que vem, é porque durante a semana o nó vai refazendo. Aí na semana que vem, a gente volta com aquele nó na garganta. A gente entra na igreja, dá bom dia para os irmãos assim... Bom dia. E ai de quem perguntar, tudo bem, irmã? Lascou. Porque tem gente que leva a sério essa pergunta. Você pergunta por educação, mas aí a pessoa leva a sério, literalmente. Aí ela para e conta aquela história para você, você até, meu Deus do céu, para que eu fui perguntar? A pessoa conta, porque pastor, o senhor tem que saber, em 1947, lascou tudo. Em 1947, até chegar em 2021, meu Deus do céu, uma história comprida, longa. Pegue a passagem que Deus já deixou paga para você, para sair fora de Lodebar. Jesus é o caminho, o preço já foi pago. Agora simplesmente aceite o convite do rei para se assentar à mesa do banquete real. Lembre-se que é pela graça, e graça é favor imerecido. Mefibosete, tu vai sentar na minha mesa e vai parar de comer essa comida ruim que tu estava comendo em Lodebar. Tu vai sentar na mesa do rei, porque a mesa foi preparada para você na presença dos teus adversários. Deixa os outros chorando, deixa os outros babando, deixa os outros lá com inveja. Senta na mesa e come do bom e do melhor, porque isso foi preparado para você antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Deus tem um plano preparado para mim e para você, que foi firmado na cabeça, no coração dele, antes da fundação do mundo. Saia de Lodebar, pega essa passagem, o preço já foi pago. Em terceiro lugar, livre-se do que te prende a Lodebar. Livre-se daquilo que te prende a Lodebar.
se livre. Antes de mais nada, pare de pensar como um cidadão de Lodebar e comece a raciocinar como um cidadão de Jerusalém. Para de pensar como se você ainda estivesse em Lodebar. Começa a raciocinar como um cidadão de Jerusalém. Mefibosete, ele chegou em Jerusalém com uma mentalidade de Lodebar. Olha só como é que ele se apresentou. Olha só, a gente leu o versículo 7. Então, Davi lhe disse, não tenha medo, porque eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Olha a resposta de Mefibosete. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é este teu servo? Quem sou eu? Para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu. Olha só, Davi olhava para Mefibosete como filho de Jonatas, herdeiro de uma herança maravilhosa, que tinha direito a morar no palácio, a sentar na mesa do rei, comer do bom e do melhor. Mas como é que Mefibosete se via? Um cão morto. Olha a disparidade que havia entre essas duas visões. Mefibosete, fica tranquilo, vou restituir tudo para você, e você ainda vai sentar na mesa do rei para comer comigo todo dia. Quem sou eu para que você, um rei, olhe para um cão morto como eu? Quem sou eu para que você olhe para mim? Sou um nada, um zero à esquerda. Essa é a mentalidade da religiosidade. É lá aonde a religiosidade quer que você fique. Você está no palácio, você está em Jerusalém, com uma mentalidade de Lodebar. Isso é o que mais existe na igreja. Gente que está em Jerusalém, mas ainda com a cabeça de Lodebar. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou um zero à esquerda, eu sou um cão morto. Tem gente que ora assim, Senhor, não somos nada, somos vermes. Eu não oro, não digo amém para uma oração dessa não. Você está falando por sua conta, isso é para você. Eu não, eu sou um filho amado. Eu não sou verme em coisa nenhuma. Você acha que Deus morreu por vermes? Não, Deus olhou para mim e para você, sabe o que ele viu? Ele viu pedras preciosas. Ele viu pedras preciosas, ele olhou para você e disse, tem valor, vale a pena, eu vou investir nessa vida. Tem valor. O mundo pode não ter dado valor, sei lá, mas quem pode não ter dado valor? Lodebar, gente, é um lugar onde se desenvolve a mentalidade da acomodação, da mediocridade, do medo. Foi a primeira coisa que Davi disse para Mefibosete, não tenha medo. Não tenha medo, livre-se dessa mentalidade, renove a sua mente e comece a raciocinar como um cidadão da Nova Jerusalém. Diga comigo assim, eu sou filho do rei, justificado, incondicionalmente amado, plenamente perdoado, tudo posso naquele que me fortalece. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Aleluia! Gente, se alguém, ou melhor, se algum tipo de pecado te prende a Lodebar, resolva o problema. Exerça metanoia, livre-se da prática pecaminosa, receba gratuita e livremente o perdão de Deus e bola para frente. Se o inimigo te oprime com pensamentos de culpa e de condenação, resista firme na palavra, repreenda o inimigo, mantenha firme a tua confissão de fé e continue marchando em direção à vitória. Se você se sente fraco e enfermo, coma do pão da ceia do Senhor. Creia, declare, receba a tua cura. Se você ainda está vivendo uma crise financeira, não abra mão de semear. Não abra mão de semear, não tenha medo. Gente, outro dia fui pregar na Rema, lá em Belo Horizonte. O pastor começou, estava eu e o Mauricinho, e o pastor contou um testemunho que eu fiquei com inveja do pastor. Ele falou, pastor, aqui na nossa igreja, a crise entrou, eu cheguei a pedir desconto no aluguel, porque eu pensei que ia ser um arraso, mas a nossa igreja não perdeu 1 centavo de receita. Eu olhei e falei assim, Jesus amado, não vou nem abrir a boca para falar nada, para não queimar meu filme. Porque a nossa receita aqui, depois que entrou a pandemia, caiu a menos da metade. Nós vivemos hoje numa igreja grande, como se fosse uma igreja pequena, com finança de igreja pequena. Como é que essa igreja se sustenta? Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia.
Mas eu sei a origem disso. É o medo. É o medo. Não, pastor, vai faltar. Agora é hora de segurar. Não, agora é hora de semear. Quem não semeia não tem colheita. Ah, pastor, mas e a crise? Isaac, no momento de uma crise, não deixou de semear. Porque Ziba falou com ele. O Espírito Santo falou com ele. Semeia, não vai para o Egito, fica aí, não corre para o mundo, fica aí, é aí onde você está que eu vou te abençoar. Aí a Bíblia diz que ele naquele ano semeou naquela terra seca, e ainda naquele ano ele colheu a 100 por 1. Ele não desistiu porque ele resolveu ouvir e seguir aquilo que o Ziba estava dizendo. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer mais uma vez? Segue a voz do Ziba. Segue a voz do Ziba. Lodebar é lugar de desolação, de desesperança, é um lugar estéril, é um lugar obscuro, sem fruto, é um lugar deserto. Não é o seu lugar. Não é o lugar onde Deus estabeleceu a tua morada, nem a morada dele. Deus não está em Lodebar. Jerusalém, Yerushalom, a cidade do rei, lugar de shalom, de paz, de prosperidade, de vida abundante, de segurança, de cura. Esse é o lugar que Deus preparou para a sua habitação. A gente cantava anos atrás uma música. A letra dizia: eu quero estar aonde tu estás, todo dia em tua presença. Pois é, aonde que Deus está? Em Jerusalém. Deus não está em Lodebar. Não é lá que eu quero estar. Não é lá que eu posso estar, não é lá que eu devo estar. Deus não está lá. Deus está em Jerusalém, na Nova Jerusalém. É aonde eu quero estar, porque é aonde Ele está. Amém? Vamos ficar de pé?